Deixa eu mandar aqui, dar uma boa tarde ao Francisco Hiroshima, coordenador do projeto Conexão Startup. Boa tarde, Francisco, satisfação recebê-lo aqui. Boa tarde, Bruno. Primeiro, parabenizar não só a Liga, que você faz parte, a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, como a Unimed Natal por essa iniciativa. E eu queria que você explicasse essa iniciativa para os nossos ouvintes. O que é a Conexão Startup Saúde? Boa tarde. A Conexão Startup Saúde é uma iniciativa que congregou tanto a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, que esse ano completou 70 anos de existência, e a Unimed, que completa 42. Então, é uma iniciativa conjunta dessas duas instituições respeitadas e que procura trazer inovação para resolver os problemas de casa. Então, foi um chamado para essas startups, ou seja, essas empresas nascentes que se utilizam da tecnologia para resolver problemas, e é isso que a gente está atraindo para essas duas instituições. Eu estou vendo aqui que começou há 2 meses esse projeto, não é isso? E são 20 empresas interessadas, e vamos ser mais didáticos. Você vai ter, qual facilidade que você vai ter através do aplicativo? O que é que a gente faz? Isso não é um movimento novo, isso é um movimento que já tem mais de meio século, né? De atrair empresas nascentes para mover os problemas que você tem. Então, quando eu trago uma empresa de pessoas que já estão desenvolvendo algo, eu não perco tempo de iniciar o processo. Então, a gente justamente atraiu essas empresas que têm produtos que resolvem nossos problemas, e dessa forma a gente se torna parceiro e nos ajudamos mutuamente. Para o paciente na ponta da linha, seja da Liga Norte Rio Grandense do Câncer ou para o cliente da Unimed, isso vai facilitar? Com certeza. Ontem, na nossa palestra, o nosso diretor da Escola de Oncologia, Dr. Edilmar, falou uma frase bem interessante. Na hora que a gente está dando o ombro para um paciente oncológico, um paciente da doença, a gente já está tratando o câncer. Então, essas tecnologias a gente está trazendo para essas duas instituições, Unimed e Liga, para reduzir custos e aumentar a receita. E isso tudo é revertido em prol do paciente. Essa a finalidade. Esses startups, eu não sei se mas você vai poder, por exemplo, tirar dúvidas, marcar consulta, vai ter esse trabalho também? Sim, hoje a gente já tem, por exemplo, uma startup que ela já está bem mais, vamos dizer assim, madura, mas que você consegue marcar uma consulta com uma instituição de saúde, e é uma startup daqui do Rio Grande do Norte, que você, com inteligência artificial, qualquer hora do dia, da noite, fora do horário comercial, você marca uma consulta para o médico, tira dúvidas, e ele fala com você sem ser ninguém presente, é apenas a inteligência artificial. Então, só para você ter uma ideia, essa startup detectou que 52% das consultas são marcadas fora de horário comercial, onde as clínicas e os hospitais estão fechados. Aliás, Bruno, no mundo todo, hoje, principalmente nos Estados Unidos, você já marca mais consulta pelos aplicativos do que propriamente pelos telefones, né? Aqui no Rio Grande do Norte chegou, como o doutor Francisco disse aqui, algum tempo atrás, são algumas empresas explorando isso aí, mas o Potiguar, por exemplo, não tem o hábito ainda de se conectar totalmente no aplicativo. Eu, por exemplo, já marco tudo no aplicativo. Eu também. Você quer fazer uma pergunta, doutor Francisco? Isso, quero. Eu ia perguntar qual o tamanho do impacto de se agregar essa tecnologia, porque a gente vai mudar comportamentos das pessoas, né? Antigamente a gente precisava ir lá, depois disso a gente passou a marcar por telefone, e agora com 2, 3 cliques você consegue marcar consulta. Qual o tamanho do impacto disso para a saúde efetivamente do usuário? A otimização que isso acarreta é muito grande. E só para você ter uma ideia, ontem na palestra a gente mostrou um produto que a gente desenvolveu, que é um exame de urina para celular. Não é para urinar no celular. Eu ia perguntar. Mas a gente desenvolveu de forma. Foi bom o senhor ter dito isso, né? Essa ressalva é importante, né? Muito importante. De forma barata, sem investimento absurdo, usando inovação. Lá no IMD a gente desenvolveu um exame de urina para celular no Instituto Metrópole Digital, quando a gente tinha uma startup lá. E esse exame de urina, estando numa mochila de um agente de saúde, ele pode trafegar no bairro, fazendo o exame e mandando pelas nuvens um exame antes do paciente chegar ao médico. E a gente fez um piloto, quanto tempo um cidadão potiguar que quer ir a um médico fazer um exame de urina, ele vai ter que marcar no posto de saúde, ele vai ter que ir no médico, o médico vai pedir o exame, ele vai levar a amostra de urina, ele vai depois pegar o resultado e depois voltar para o médico.
E se eu tiver um exame de urina em que ele possa, quando chegar no médico, já ter o exame? Então isso muda de forma drástica a otimização. Tem um cara chamado Eric Dishman, que ele é o chefe de P&D da Intel. Ele fez uma pesquisa e disse que daqui para 2028, os hospitais que a gente conhece vão ser todos obsoletos. E aí a gente disse... Por que, doutor Francisco? Porque a tecnologia vai tomar conta. E tem um detalhe, a desburocratização. O conhecimento já é democratizado, então a saúde também vai ser. Nos Estados Unidos, algumas empresas que a gente tem parceria, eles dizem, Hiroshima, eu não entendo como o Brasil ainda está nesse retardo, porque aqui a gente não se preocupa mais com quem vai fazer o exame, a gente quer que o próprio paciente se autodiagnostique e ele tenha um médico à distância que possa dar esse assessoramento. Mas aqui ainda está esse debate intenso aí desse atendimento virtual, né? Sobre a questão ética do processo, né? E deve ter porque tem interesses outros que podem interferir na conduta médica. O interesse comercial de repente pode ser prioritário. Não pode sobrepujar a ética médica, isso aí tem que ter. Desculpa, porque um dos questionamentos dentro desse debate aí é de que hoje já no atendimento, mesmo presencial, muitas vezes o médico sequer olha, falta aquele trato humanizado. E a partir do momento que você virtualizasse todo o processo, deixa de ser uma pessoa, basta ser só número. Preocupa de alguma forma isso de fato, para evitar que a medicina comece a tratar só de número e não de gente? É uma preocupação bem plausível, mas só para você ter uma ideia, a gente está desenvolvendo um projeto novo dentro da Liga, em que a gente pensa nisso e agora o médico vai dar mais atenção ao paciente usando a tecnologia do que mesmo digitando num teclado e olhando para a tela do computador, né? Aí só para a gente ter uma ideia de qual é o tamanho dessa repercussão, como a gente falou também ontem na palestra, se a gente voltar quando o iPhone foi lançado e quando ele se tornou, vamos dizer assim, se popularizou no Brasil, isso a gente pode dizer 2010, 2011, né? A gente não tinha Uber, WhatsApp, Facebook, Instagram, iFood, Waze. Então, em pouco tempo a revolução tecnológica é imensa. Exatamente. Então, o que vai acontecer daqui para 5 anos? A gente não tem como prever. Eu tenho todos os iPhones lançados até hoje, todos, né? Pois é, então antes do smartphone a gente não tinha aplicativo. Se você for para a versão iPhone, a primeira, a diferença para hoje é uma coisa absurda. É tão curioso isso. E olha só o que o doutor Francisco disse, Hiroshima. 2011 para cá, 2011 não tinha WhatsApp, iFood, Nubank, nada disso. Isso. É tão curioso, Bruno, isso que você e o Francisco estão dizendo, que o próprio IBGE está mudando até a fórmula de cálculo da inflação, retirando coisas que eram feitas no passado, como o uso do telefone público, a aquisição de fita VHS, videocassete, incluindo serviços como Uber, outros serviços que são de hoje. Então, a gente precisa se atualizar na forma de fazer as coisas também. E a Unimed e a Liga preocupado com outro cenário, tá? Porque a gente está falando dessa inovação tecnológica, que é o que a gente está se utilizando, mas a gente tem um cenário aí que a gente tem que estar de olho. A gente tem um cenário em que a crise fez muita gente sair dos planos de saúde. Isso. A gente tem um cenário em que a população está envelhecendo, a expectativa de vida está chegando a um número que isso preocupa, isso é bom, mas vai causar repercussão no futuro. Por quê? Porque o câncer caminha junto com o envelhecimento. E a previsão é que em 2030 o câncer já seja a primeira causa de morte, passando das doenças cardiovasculares. Porque avança numa velocidade assustadora, né? Exatamente. Pelo envelhecimento e pela obesidade que está intimamente relacionada. E é também impressionante também a taxa, o percentual que você vive mais hoje do que há 30 anos atrás também aumentou mais de 30%. Assustadoramente. E você vai ficando mais velho, você precisa mais cuidado, mais atenção. E eu gosto de falar isso, eu peço até permissão para falar isso. Não, vá falando, tá bom, a entrevista boa, doutor Francisco. A gente tem uma palestra que a gente fala falando daquela doença. Eu tive câncer, né? E eu tô aqui sobrevivendo do câncer porque eu tive a oportunidade de dar um diagnóstico precoce através da tecnologia. Eu tenho um câncer maligno, renal, um câncer de células claras, um carcinoma, e que é um câncer que, se você não detectar rapidamente, ele é um câncer que lhe leva a óbito de fato. Então, eu sei o que é isso. A Liga faz um trabalho que todo o Potiguar devia conhecer, ou seja, a Unimed juntou-se com a Liga e isso
é o que eu costumo dizer, a inovação não se faz só. Quando você vê assim, Dr. Hiroshima fez uma coisa só, não existe. E aí eu questiono, aproveitar sobre esse tema de inovação que o Francisco Hiroshima está trazendo. A gente tem uma notícia recente sobre aquele caso no sul do país em que foi descoberto uma estratégia para começar a lidar com câncer. Tinha um senhor com câncer terminal e hoje ele está fora do hospital, graças a esse processo de inovação, de pesquisa. Como é que você avalia esse papel da inovação constante para começar a se encontrar soluções para problemas que são de séculos? Isso, essa sua colocação, parece que você assistiu a palestra ontem. O conceito de inovação hoje, a gente pensa logo em tecnológica, mas não é. Inovação hoje é o que muda comportamento. Então, o que é que adianta eu fazer uma tecnologia como a gente tem, de operar uma catarata do olho de um paciente sem cortar o cristalino dele, sem abrir o olho, depois fazer uma incisão de 2 milímetros e tirar esse cristalino, mas que isso não seja acessível. Então isso não inova, isso só vai inovar daqui a 30 anos, quando chegar a população. Então, do jeito que a gente está caminhando para o sistema de saúde, e a Liga e a Unimed preocupada com isso, a gente vai ter que inventar, a gente vai ter que inovar, e inovar a baixo custo. E para isso a gente precisa de cabeças pensantes e geniais como esses meninos que, não todos meninos, mas que estiveram envolvidos e tivemos ontem 6 projetos e, como a gente diz, menino com sangue no olho para fazer valer e preocupado em diminuir a taxa de sinistralidade da Unimed, diminuir o diagnóstico de câncer no Rio Grande do Norte. Então isso é que é bacana. Eu queria agradecer a doutor Francisco Hiroshima, mas antes de me despedir do senhor, eu queria primeiro parabenizar a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, instituição que eu conheço desde que sou adolescente, porque participei de várias campanhas de donativos e filantrópicas quando fui do Centro Cívico do Colégio Salesiano, o Jovem de Barreto, e quando fui do Centro Cívico do Colégio Marista. Todas as nossas ações eram voltadas para a Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, que depois, de forma arrojada, criaram a unidade aqui do Alecrim, ali de Cepe Rosado, que antes era só próxima à Urbana. Então, parabenizar o doutor Ricardo Curioso, esse monstro que toma conta, gerencia já por vários anos a Liga, e toda a equipe, são vários amigos meus envolvidos, que fazem esse trabalho de excelência e hoje inovando, indo para um lado que a gente nunca imaginou. E parabenizar a direção da Unimed como cliente da Unimed Natal. Parece que a Unimed mudou de século. Parece que a Unimed nos últimos 12, 15 meses mudou de século. Saiu do terceiro mundo para o primeiro mundo. E a referência para mim disso é clara, é o atendimento da pediatria. A gente tinha problemas estruturais para quem tem filho de atendimento da Unimed na pediatria. Hoje nós não temos mais esse problema. E não só nisso, mas vê também a inovação da gestão, né, com profissionais capacitados, e agora na questão tecnológica, a Unimed que agora passa por uma reforma grande no seu hospital próprio, com a parte do atendimento inclusive sendo feita no Hospital Rio Grande. Então, parabenizar a Fernando Pinto e toda a direção, e ao senhor também, doutor Francisco Hiroshima, e na pessoa de Ricardo Curioso, todos os professores que estão lá na Liga contra Norte Rio Grandense contra o Câncer. A gente agradece a oportunidade, parabeniza a Liga e a Unimed. Lembrando que a Unimed, mesmo na crise, foi uma das únicas que cresceu no Brasil, viu? A Unimed Natal. Não, meninos estão fazendo direito. A gente tem que bater palmas pro pessoal. 12h42, a gente volta já.